preparado aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por essa noite, por estarmos juntos mais uma vez, juntos pela internet, junto por essa live. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele cria oportunidades para que o povo dEle esteja junto, para que o povo dEle permaneça junto. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui, estamos muito felizes por podermos declarar juntos que o Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Nesse dia especial, dia das mães, eu queria desejar um feliz Dia das Mães às mães da nossa igreja, às mães que estão nos assistindo nessa noite. Você que é filho, manda uma mensagem aí para sua mãe pelos comentários. Manda o link para ela assistir, para ela poder ver aí a mensagem. Eu queria dizer para minha mãe que eu te amo, mãe. Um beijo. Eu também, mãe, eu te amo. Senhor, aproveitamos adorar o nome do Senhor ainda mais nessa noite.
Glória a Deus. Louvado seja o nome. A paz para todos. É mais uma vez uma alegria muito grande podermos estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede, né, de poder estar aqui mais uma vez. Então queremos agradecer a Deus pelo seu cuidado, né, que Ele tem tido para conosco, para com a igreja nesse período. Então nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Quero trazer um abraço à igreja e dizer que estamos com muita saudade dos irmãos, né? Porque nós já estamos aí indo para o segundo mês, né? No nosso último culto público aqui de portas abertas, foram no dia 15 de março, né? Então agora nós vamos entrar para essa semana, né? E vamos fazer 60 dias que nós estamos sem as portas do templo abrir, aí os irmãos sem estar presentes. Mas agradecemos a Deus, né, a igreja, a nossa congregação, queremos agradecer a Deus pela nossa congregação, pastor Paulo César Nunes, né, o pastor Rafael, que pediu aí para que os irmãos comentem o seu aniversário, né? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rafael, porque nesse período de tempo, né, em que nós não podemos ter os irmãos no templo, o pastor Rafael tem comandado aí as lives da igreja, né, e aí então a igreja tem podido ter a oportunidade de rever alguns irmãos e também de estar participando através desses cultos. Então, irmãos, nós queremos muito agradecer a Deus por todas essas coisas. Quero também parabenizar as nossas mães, né, não somente da nossa igreja, da nossa congregação, mas também as mães, todas as mães da nossa Associação de Igrejas Batista Sudeste Fluminense, como as mães do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Que Deus o abençoe grandemente, essas mães, que vocês continuem sendo pessoas maravilhosas, importantes para cada um de nós. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente as nossas mães. Bom, então, falando essas coisas, e creio que essa fala, a primeira, ainda não está contando o meu tempo, né? Que eu vou falar. Creio que aí pode ter muito tempo que não falava para a igreja, né? Apesar de que nós não iremos dar nenhuma orientação, porque não é necessário, né? Uma orientação sobre como a igreja vai se comportar, a igreja está, o que vai acontecer daqui mais alguns dias. Não há necessidade, porque o pastor Rafael tem feito isso muito bem, tem orientado a igreja acerca desse tempo, tem pedido os irmãos para ficar em casa, e assim que tudo normalizar e o Senhor nos abençoar e as autoridades do nosso estado, do nosso país, permitir que os templos se abram, os irmãos serão informados, assim como ele tem falado cada momento, cada live que nós temos feito aqui nesta igreja. Então, Deus abençoe a todos, né? Então, agora nós iremos passar nesse momento a uma meditação da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui nessa noite aos irmãos, a todos aqueles que estão conosco nesse momento, acompanhando essa live. Eu também quero agradecer também, né? Essas pessoas são amigos, são irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado. Então eu quero também nesse momento agradecer, tá? E fazendo a pergunta que eu falei, eu perguntaria o seguinte: é fácil seguir a Jesus? A gente fez essa pergunta aqui já muitas vezes, e a resposta que os irmãos sempre nos davam era de que não, é difícil seguir a Jesus. E eu quero agora nesse momento afirmar essa frase: é difícil seguir a Jesus. E eu vou completar a frase, né, logo na continuidade da nossa reflexão. Então eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 do Evangelho de João
ele trata de um assunto muito importante e que trouxe, naquele momento, ao povo daquela época, as pessoas que estavam ali com Jesus, uma grande confusão, né? O capítulo de número 6, ele trata, o assunto mais abordado no capítulo 6 é o pão, né? E quando Jesus chega no verso, no verso de número 25, de 35, Jesus faz uma declaração. Jesus diz assim no início do versículo: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Quando Jesus junta o pão que está no início do capítulo 6, que quando Jesus faz a multiplicação dos pães para aquelas pessoas que comeram aqueles pães, e Jesus começa então as discussões a respeito do pão, e Jesus aproveita esse momento para se declarar na terra o pão de Deus, ou o pão que desceu do céu. E quando Jesus se declara o pão que desceu, então as coisas começam a se complicar e alguns grupos começam a questionar e a pedirem explicação sobre Jesus, sobre essa questão dele próprio ser o pão da vida. E ele diz que esse pão que desceu do céu, que é ele, era necessário que as pessoas que quisessem se alimentar de um pão que não perecia, deveriam comer da sua carne. Aí então, de uma maneira tal que as pessoas não entenderam e houve muitas confusões nesse momento. E eu quero aqui abordar no capítulo de número 6, 4 tipos de pessoas que questionaram a respeito deste pão, que não entenderam esse pão. O primeiro falar, usando a frase que eu iniciei, perguntando e dizendo, afirmando que é difícil seguir a Jesus. É difícil seguir a Jesus quando buscamos somente as coisas espirituais. Quando o nosso coração está somente nas coisas espirituais, nas coisas materiais, esse é o primeiro. Quando o nosso coração está apenas nas coisas materiais, é realmente muito difícil seguir a Jesus. E esse primeiro grupo que eu falo, que eles estavam com as suas mentes e os seus corações voltados apenas para as coisas materiais, é primeiro grupo que eu encontro, que foi o primeiro grupo e o grupo que participou da multiplicação dos pães. A palavra de Deus vai dizer que este grupo que Jesus alimentou com os pães que aquele rapaz tinha, aquelas pessoas, elas ficaram seguindo a Jesus e elas, em algum momento, Jesus havia atravessado o mar para o outro lado e depois de 2 dias, elas vendo que Jesus não estava mais naquele local, nem Jesus e nem os seus discípulos, elas pegam os barquinhos que chegaram de Tiberiade e atravessaram o mar para Cafarnaum, para encontrar a Jesus. E quando eles chegaram lá, eles perguntaram para Jesus, disseram: Jesus, quando tu chegastes aqui? E Jesus, então, conhecendo seus corações e sabendo daquilo que eles buscavam, Jesus falou para eles no verso de número 26, dizendo: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e saciaste. Então, aquelas pessoas, elas estavam buscando a Jesus, porque não pelos sinais que Jesus operara na vida delas próprias, que elas viram,
né? Mas porque elas haviam comido aquele pão e estavam com fome novamente e procuraram a Jesus para que pudesse mais uma vez Jesus fazer uma outra multiplicação para que elas pudessem comer. Eu quero fazer uma pergunta a você nesta hora. Você está nesse grupo? Você tem seguido a Jesus apenas para receber as coisas materiais? É muito triste, é muito lamentável nós falarmos essas coisas, mas nós temos visto que muitos têm buscado a Jesus, muitos têm seguido a Jesus por causa das coisas materiais, porque elas sabem que o Senhor os abençoa, elas sabem que o Senhor provê as coisas nas suas vidas, mas elas não querem nenhum compromisso com Jesus, mas elas querem as bênçãos de Jesus. Esse é o primeiro grupo que eu quero falar aqui nesta noite. Mas há também um segundo grupo, que eu encontro no mesmo capítulo, no verso de número 41 e 42, que diz assim: murmuravam, pois, eles, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dizia, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? É difícil seguir a Jesus quando vivemos uma vida apenas religiosa. Esse grupo é o grupo dos religiosos, o grupo dos judeus, aqueles que perseguiram a Jesus em todo o seu ministério. Sabe por que eles são religiosos? Porque eles questionam, porque eles não conseguem confiar em ninguém. Eles estão acima de tudo. Eles querem que todos estejam ao seu redor. Então, quando nós vivemos uma vida religiosa, nós não temos como seguir a Jesus, porque nós não acreditaremos nele. Quando nós não cremos em Jesus, nós começamos a fazer questionamentos, começamos a perguntar por quê, começamos a indagar sobre tudo que nós ouvimos falar sobre Deus. E esse grupo dos judeus era um grupo chamado o grupo religioso. E aqueles religiosos, eles perseguiram a Jesus em todo o seu ministério. E Jesus teve muitas dificuldades, muitos embates, porque o religioso, ele não está preocupado com uma fé convicta, ele não está preocupado com o seu próximo, ele não está preocupado com o bem de outros. Ele está sempre preocupado em aparecer, em ser o primeiro, em estar no cargo mais importante da igreja. Ele precisa que os templos abram para que eles possam ser vistos pelas pessoas aqui na frente, cantando, louvando, pregando e fazendo tantas outras coisas. Quando, na verdade, nós precisamos mesmo de obedecer a palavra de Deus. O que nós precisamos mesmo é de crer que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Mas quando nós vivemos uma vida religiosa, nós não conseguimos seguir a Jesus de forma nenhuma. Eu encontro ainda um terceiro grupo de pessoas que ainda conversou com Jesus. Eu encontro eles no verso de número 60. Diz assim o verso de número 60. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Agora pasme comigo e ouça a leitura que farei do verso de número 66. Diz assim, e à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. É difícil seguir a Jesus quando a nossa fé, ou quando
vivemos uma fé superficial. Esses eram discípulos de Jesus, que estavam andando com Jesus. E devido às palavras de Jesus, quando falara que ele era o pão da vida, quando Jesus se declarara que eles precisariam de comer da própria carne de Jesus, no sentido figurado espiritual, eles então acharam que realmente aquela palavra era uma palavra muito dura. Meus irmãos, meus amados amigos, nós temos visto muitas pessoas abandonarem a Jesus por causa das dificuldades que elas têm atravessado. E quando os obstáculos chegam a si, elas não conseguem permanecer. Elas abandonam a Jesus. E esse grupo também fez o mesmo. Eles, depois de ouvir essas duras palavras de Jesus, eles disseram: é muito duro ouvir esse discurso. Quem poderá suportar? Nós queremos dizer a você que tem tomado essa atitude de, em algum momento da sua vida, atravessar por um momento de dificuldade, de lutas, e abandonar a palavra de Deus, abandonar a sua fé, pensando que na verdade é pior ficar com Deus. Mas eu quero lhe dizer que não. Permanecer com Deus é a coisa certa. Eu te convido, não abandone a sua fé, não abandone a Jesus nesse momento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil das nossas vidas. E nós precisamos de que verdadeiramente nós sejamos crentes fiéis. Nós não podemos abandonar a fé neste momento, porque se nós abandonar a nossa fé, nós não estaremos naquele grupo de quando o Senhor nos chamar, estaremos com Ele para sempre. Então, não abandone a sua fé, meu irmão, nesse tempo. Continue firme, servindo ao Senhor e honrando o seu santo nome. Eu ainda encontro um quarto grupo nesse capítulo de número 6 do Evangelho de João. E quando Jesus observa, olha as pessoas, a multidão, Jesus percebeu que muitos de seus discípulos já não andavam com ele, já tinha se afastado. Então ele estava com um grupo muito restrito ali ao seu lado, e ele faz uma pergunta para aquele grupo. E a pergunta é a que está registrada no verso de número 67, que diz assim: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aí, meus irmãos, vem a resposta do quarto grupo, na pessoa do apóstolo Pedro, no verso 68 e 69, que diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Este grupo é o quarto grupo, e esse grupo é um grupo que segue a Jesus, não por o que ele faz, mas pelo que ele é. Esse é o grupo em que nós devemos estar. Nós não devemos seguir a Deus pelo que ele tem feito para conosco, ou pelo que ele poderá fazer para conosco, mas nós temos que seguir a Deus, a Jesus, pelo que ele é, pelas coisas maravilhosas que ele tem nos falado, por aquilo que ele tem nos dado. E eu convido a você nesta noite, a você que está nos ouvindo neste momento, não abandone a sua fé de forma nenhuma. Continue nesse tempo em que as igrejas, alguns templos não estão abrindo, mas continue lendo a palavra de Deus, continue tendo compromisso com a palavra de Deus, continue com a vida de oração,
Continue com a sua vida de intimidade com o Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue entregando os seus dízimos ao Senhor. Continue levando as suas ofertas à casa do Senhor. Continue entregando o seu tempo de louvor e adoração ao Senhor. Porque aqueles verdadeiros que adoram ao Senhor, eles não adoram ao Senhor pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E aqueles homens e aqueles discípulos de Jesus estavam ali. E eles disseram para Jesus: Senhor, não importa o que aconteça, não importa o que haja, nós estamos com o Senhor, nós estamos firmes. Porque nós não temos para onde ir, nós não conhecemos a outro que possa nos dar o que o Senhor pode nos dar. E nós não conhecemos a outro que possa nos dar alguma coisa que o Senhor não possa, porque só o Senhor pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para continuar com a nossa vida firme na presença do Senhor. Eu quero ainda, para encerrar nesse momento, eu quero voltar ao primeiro grupo. Por que eu quero voltar ao primeiro grupo? Porque o primeiro grupo é o grupo mais importante dentre os 4. Porque esse grupo de número 1, o primeiro grupo, é um grupo que relata uma multidão. É uma multidão, é um número maior de pessoas. O quarto grupo, fiel, era um grupo pequenininho que seguia Jesus. Mas o primeiro grupo, nós podemos ver que era um grupo muito grande. E eu aprovo você nesta hora, lendo o versículo de número 22, quando diz o seguinte: no dia seguinte, uma multidão. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. No dia seguinte, uma multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um barquinho, um pequeno barco, e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. A Bíblia está dizendo que este grupo que não pode seguir a Jesus, que não segue a Jesus, porque o seu coração está nas coisas materiais, era um grupo, era uma multidão. E talvez hoje você está me ouvindo e você tem vontade de seguir a Jesus, mas os cuidados das coisas materiais têm impedido de que você siga Jesus. Eu quero falar ao seu coração nesta noite. Eu quero dizer a você que você precisa dar um tempo, dedicar um tempo para o Senhor. Não esteja apenas concentrado nas coisas materiais. Jesus, nesta noite, através da sua palavra e usando o seu instrumento nesta noite, ele lhe dá um conselho. E eu quero deixar esse conselho para você, que está no verso de número 27, que diz o seguinte: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus quer te dar uma comida a você que não perece, mas uma comida a qual permanece. E o que Jesus está dizendo, que essa comida é o próprio Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Jesus está dizendo que essa comida, e a palavra de Deus, Deus selou. Jesus está dizendo: olha, essa comida que eu vou te dar, ela está selada pelo meu Pai. Porque Deus deu a Jesus e Jesus nos deu. Então vocês são muito importantes. Muitas pessoas têm deixado de seguir ao Senhor, porque as coisas materiais têm tomado todo o seu tempo. Cuidado, cuidado. Nós temos visto tantos casos aí, tantos testemunhos, tantos relatórios de pessoas
vindo perdendo a sua vida sobre a Covid-19 e outras enfermidades também. Não é só Covid-19, é muitas outras enfermidades. E nós vemos pessoas com 70 anos, com 80 anos, pessoas até com 100 anos. Mas o que é isso a respeito de uma vida eterna? São tempo, e esse tempo que nós vivemos aqui é um tempo muito curto. Mas nós sabemos que há uma vida eterna, e essa vida eterna nós só poderemos obter se nós tivermos a Jesus no nosso coração. Então eu convido a você nesta noite a adorar a Deus, a servir a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é tudo na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a você que está nos ouvindo nesta noite, e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração. E aí aonde você estiver, nesse lugar aonde você está, você possa dizer: Senhor, eu tenho lutado, tenho trabalhado apenas pelas coisas materiais, mas hoje, a partir de hoje, eu quero mudar essa história. Eu quero viver como Jesus falou, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Creia em Deus e não adore a Deus e não sirva a Deus apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Deus abençoe. Eu estarei orando nesse momento e assim passaremos a palavra ao pastor Rafael novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por este pão que desceu do céu. O teu Filho amado Jesus é o pão que desceu do céu. E este pão, Senhor Deus, tem sido alimento para nós, Senhor. Nós temos recebido este alimento maravilhoso, que tem sustentado as nossas vidas, tem dado direção, tem dado sentido para tudo aquilo que nós fazemos. Senhor, abençoe a todos aqueles que estão neste momento conosco neste culto, Senhor. Abençoe a cada um deles, que eles possam sentir a tua presença e que a tua presença maravilhosa possa, Deus, tocar, agir nos corações que estão nos ouvindo, Senhor. Deus, abençoe mais uma vez a tua igreja. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor visite a cada família representada, Senhor, e que nesse momento, Senhor, todos possam sentir grandemente a alegria de te servir, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doce consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, meu irmão.